Está aqui, né? Gênesis 32, começa no 22 até o 31. É um trecho bem enigmático e muito cheio de pegadinha. Pegadinha e pegadona. Mas que depois a gente descobre que são mais alguns dos muitos tesouros que estão escondidos dentro da palavra de Deus. Tesouros mais valiosos do que os 21 milhões de bitcoins. É, e você sabe, né, que falar em Bitcoin, falar do Evangelho é a mesma coisa, quase, porque você sabe que o Evangelho a gente precisa estudar. A palavra de Deus a gente precisa estudar para entender, para a gente poder tirar dali o que tem de valor para a vida da gente, e isso vai mudando e vai transformando a nossa vida na prática. O Bitcoin é a mesma coisa. Se não estudar, não adianta. Tem que estudar e ir aplicando, a estudar e aplicando. É isso aí, a gente tem feito aqui em casa também todo dia. É exercício para todo mundo. E o que acontece, está acontecendo umas coisas bem estranhas aqui, viu? Algumas mudanças que a gente está fazendo já está fazendo muito efeito e a gente está chegando assim umas conclusões assustadoras. É, Só antes de entrar aqui no assunto de Gênesis, só uma pergunta aqui que parece que não tem nada a ver. Você já ouviu falar de uma empresa chamada BlackRock? Alguém já ouviu falar? Ah, já? Não, Então, você é inteirado do assunto aí, Luiz. já ouvi BlackRock falar. é a maior gestora de fundos do mundo, né? Ela tem simplesmente 10 trilhões de dólares em suas mãos para gerir, para fazer aplicações, fazer investimento, né? Não é que ela é dona dos 10 bilhões, 10 trilhões, né? Mas ela tem esse dinheiro para aplicar, né? Para fazer render, porque os clientes querem retorno, né? A maioria são fundos de aposentadoria de americanos, né? E muitos são professores, e aí eles colocam esses fundos de aposentadoria para BlackRock gerir, fazer a gestão, para poder dar uma aposentadoria tranquila, né? O pessoal que ainda está trabalhando, está nativo. 10 trilhões de dólares, pra vocês terem uma ideia, representa 10% de todo o dinheiro que existe no mundo. É muito dinheiro. E, assim, se for somar o dinheiro que tem, por exemplo, circulando hoje, circulando, né, em Bitcoin, ele representa menos de um décimo desses 10 trilhões. São 800 bilhões de dólares só que existe hoje no mundo em Bitcoin. E aí, o que que é onde que eu quero chegar? Saiu a notícia, né, que essa empresa ela quer alocar 84, quase 85% dos seus recursos em Bitcoin. Ela quer fazer uma compra gigante de Bitcoin e tudo indica que ela já começou a fazer essa compra. Isso aí simplesmente vai jogar o preço do Bitcoin para o espaço. Mas não é só ela. Tem muitas empresas que estão fazendo isso, que tem muito capital, tem muito poder de transformar o preço tipo assim, de milhares de dólares vai para milhões de dólares em questão de dias. E aí, quem puder entrar agora, eu recomendo, porque qualquer fraçãozinha de Bitcoin que você conseguir pegar agora vai dar um resultado gigante em pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. E aí, quem quiser entrar depois, praticamente não vai conseguir, né? Porque vai estar proibitivo o preço, né? Já está bem caro, né? Mas o Bitcoin nunca vai estar barato, né? Então, vamos correr, porque depois só vai ter choro e ranger de dente, né? Ainda dá tempo. Corram, busquem enquanto se pode achar. Busquem o Bitcoin enquanto se pode achar. É igual ao Evangelho. Busque a Deus enquanto se pode achar. Clame pelo seu nome enquanto ele está disponível, porque vai chegar uma hora que não vai mais estar. Verdade. Acharei. Gênesis 32, a gente vai começar no 22, vai até o 32. Eu vou ler aqui. Levantou-se naquela mesma noite
tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Laboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não abençoares. Se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó, tornou Jacó, dize: Rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Eu não lembro de outro trecho da Bíblia que uma pessoa luta contra Deus, né? Porque está escrito no início aqui que alguém lutava com um homem, né? E lutava com ele um homem, né? Jacó estava lutando com um homem. E aí depois, lá no verso 20, 28, diz, né, que esse homem era Deus. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Né? Ele estava simplesmente se agarrando com Deus, lutando, brigando mesmo, luta corporal. E o negócio, esse aqui é um texto bem, bem esquisito que tipo assim, eu vi várias pregações, explicações sobre isso aqui, mas nada assim que convencesse. E eu procuro fazer uma coisa que é importante a gente fazer. O que que é? A gente, quando tem essas dúvidas, pegar e perguntar na Bíblia. Ficar perguntando, me dá essa resposta. Contar para a Bíblia e pedir para Deus, me dá essa resposta. Eu quero essa resposta. Eu não quero, não estou conformado com isso. E durma pensando nisso que você vai ter resposta. Aí eu quero contar para vocês o que que Deus me mostrou nisso aqui. Eu não sei se eu vou poder falar tudo, porque esse aqui é que nem um diamante que a gente, dependendo do ângulo que olha, a gente tem uma imagem diferente do brilho que sai dali daquele diamante, né? Da luz que passa e ela reflete de várias formas, várias cores. Dependendo do ângulo, você consegue ver uma beleza diferente, uma riqueza diferente, uma sabedoria, um aprendizado diferente. Primeiro aqui, ó, nesse contexto, o que está acontecendo? Jacó, ele teve um irmão gêmeo, e esse irmão gêmeo ele trapaceou, enganou e mentiu várias vezes. A gente um dia vai chegar lá nesse ponto. E aí um dia eles se separaram. Um foi para um lado, outro foi para o outro. O Jacó, ele foi para a terra de um distante, de um parente da mãe dele, era um tio dele, e lá ele casou, teve filhos e teve duas mulheres, né? Ele, naquela época, ainda se permitia isso, né? Até que um dia, o sogro dele, de tanto judiar com ele se cansou e resolveu vazar, resolveu fugir. E aí ele levou todas as quinquilharias dele, as panelas, os cacarecos, levou
o rebanho de ovelha, de gado, de camelo, os empregados dele. Ele tinha bastante coisa. Ele tinha prosperado bastante lá na terra de Labão, que era o sogro dele, né? Ele começou a trabalhar como empregado do sogro e acabou tendo o negócio próprio dele. E ele prosperou muito. E aqui ele estava nessa fuga de saindo da terra do sogro dele, indo para a terra dele, a terra de Canaã, onde estava o irmão, o outro irmão dele, né, o outro irmão gêmeo, Esaú. Como ele tinha trapaceado, tinha enganado esse Esaú, ele estava com medo de Esaú querer vingança agora, né? Depois de muito tempo. E então isso fez com que ele ficasse bem amedrontado. Por que que ele fez? Ele mandou uns empregados dele irem lá para ver, falar com Saul, né? Para fazer uma, um pedido de desculpa e dizer que ele estava trazendo presentes e queria fazer a paz com o irmão que ele tinha enganado, né? E realmente Jacó queria paz com o irmão, mas ele estava com medo ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Ele estava com as mulheres dele, com as crianças, com os filhos, com os empregados, mas ele não tinha homem de guerra ali para lutar e o outro irmão dele ele estava bem armado. Ele tinha um exército e aí quando o empregado voltou, os empregados voltaram para falar com Jacó, né, explicando o que tinha acontecido lá com o irmão dele. Eles disseram, olha, ele está vindo aí na tua direção e está vindo 400 homens com ele. Aí o Jacó ficou morrendo de medo mas ele viu que ele não tinha saída, porque não tinha como ele fugir. Ele estava com um grupo de pessoas que, tipo, eram pessoas fracas, pessoas que não tinha como se defender contra um exército. Filhos, crianças, jovens talvez, e mulheres, empregados, mas nada de exército de guerra. E aqui nesse trecho, está contando quando ele estava atravessando o rio, indo na direção do irmão, indo por tudo ou nada, mas sabendo, morrendo de medo. Um pouquinho antes, é que nesse mesmo capítulo 32, lá no verso 7, diz assim: Então Jacó teve medo e se perturbou. Ele ficou muito estressado, muito amedrontado quando soube, né, que o irmão estava vindo na direção dele com 400 homens. E ele pensava que ele vinha para matar o irmão, né? Tinha enganado depois de muito tempo, agora eu vou me vingar, né? E era esse o temor de Jacó, mas não aconteceu isso. E o medo de Jacó era, na verdade, infundado. Ele não precisava passar por aquilo, porque ele não precisava ficar daquele jeito, porque Deus já tinha prometido, né? Que ia abençoar ele, que ia fazer dele uma grande nação e que ia proteger ele. Mas ele esqueceu dessa promessa e teve muito medo, muito medo. E aí, de repente, diz aqui, né? Quando ele estava atravessando o pessoal para passar para o outro lado do rio, e ele ficou de propósito. Olha, se ele estava para enfrentar um, um exército, né? Ele, ele deveria ser o primeiro a ir na frente, né? E não foi isso que ele fez. Ele simplesmente mandou a turma ir na frente, até as crianças, e ficou para trás. Aí, aqui está escrito que ele ficou sozinho, e aí, de repente, começa uma luta. A Bíblia não diz tipo, como que começou, quem que começou, de onde veio esse homem que começou a lutar com ele. Mas aí, depois, mais para frente, começa a ficar claro que essa pessoa foi o próprio, o próprio Deus, né? E você acha que qualquer um de nós que lutar contra Deus tem condição de ganhar? Agora, outra pergunta. Tá cheio de coisa assim que, tipo, não tem explicação aqui. Para que raio que o cara vai querer brigar com Deus? Qual a lógica que tem nisso? Por quê? O que que ele ganha com isso? Ele ficou doido, né? É uma formiguinha brigar com um elefante. Para mais, né? Uma comparação ainda mais desproporcional que essa. Então, por quê, né?
Esse é um trecho dos mais enigmáticos que tem na Bíblia. E quanto mais enigmático, maior o tesouro que tem escondido lá. Eu não sei, talvez outra pessoa possa, tipo, falar do seu jeito, como que entende, como que Deus mostrou, mas eu vou falar aquilo que Deus me mostrou. E que tem muito a ver com a minha vida, com a minha situação. E eu acho que tem muito a ver também com a vida de todas as pessoas que estão aqui na Terra, que estão vivas hoje. Por quê? Primeiro, ele era um homem, Jacó, ele prosperou muito, ele ficou rico, sabe? Ele estava bem em relação às outras pessoas ali até da região onde ele estava morando. E ele, tipo assim, estava numa situação que ele não podia reclamar de nada, sabe? É tipo assim, enquanto os amigos dele, o pessoal, a maioria, o povo lá, tá todo mundo se lascando na fábrica, precisando fazer muito zangueu para pagar suas contas. Ele já tinha resolvido essa parte aí. Ele já tinha empregados, ele tinha o negócio dele, tinha muitos filhos, tinha muito patrimônio. Nesse ponto ele estava bem, né? E de repente ele se pega aqui numa briga com o próprio Deus e o que que ele quer nessa briga? Aqui está escrito assim: não te deixarei ir se não me abençoares. Ele tá, peraí, o cara já estava sendo bem abençoado. E ele brigou com Deus para Deus abençoar ele. É um negócio que, tipo, pirou nos Paranauê, não tem lógica isso. Falta, falta lógica, tá tudo assim, não se encaixa nada com nada, aparentemente, né? Aparentemente. Acontece, veja bem, vamos voltar aqui. Ele estava amedrontado, tá? E acovardado. Aqui não diz quem, porque assim, numa briga, vamos brigar aqui nós dois. Pá, numa briga sempre tem alguém que começa, né? Sempre tem alguém que puxa a briga, sempre tem alguém que chama para briga, ou sempre tem alguém que tipo mete a mão primeiro na cara do outro. E aqui não diz quem que chamou quem para briga, quem que chamou quem que chegou primeiro para brigar. Não diz. Só diz assim que de repente começou a briga entre o homem e Jacó, entre Deus e um homem, entre Deus e a criatura, né? Então, esse aqui é um ponto. E aí a gente vai entendendo por que que isso aconteceu. Tem duas possibilidades. Primeira, ele estava amedrontado, ele estava acovardado, ele botou o pessoal de tipo assim para servir de escudo humano para ir na frente dele, com medo do irmão. E essa frouxura dele, esse medo dele, deixou Deus muito irritado, deixou Deus irado. E fez com que o próprio Deus descesse aqui na terra, descesse ali para dar um puxão de orelha no Jacó. E ali Deus chamou ele para briga, porque era uma briga entre pai e filho. Era o pai dando uma sova no filho. Essa é uma possibilidade. Mas se era o pai dando uma sova no filho, não tem lógica o filho ganhar. Que aqui diz que o homem, o próprio Deus, já não estava conseguindo ganhar essa luta. Aí já, e, lógico, Deus tem muito mais força, muito mais poder que o homem. Então, essa possibilidade aqui já fica assim meio que difícil, né, de aceitar. Outra possibilidade, o que, que vocês acham que poderia ser? O que, que poderia estar acontecendo, né? O, como ele estava. Agora só, outra possibilidade seria ele estar com medo, então eu tô apavorado, e como eu tenho o meu Deus, eu vou chamar ele, eu vou clamar por ele, para ele me socorrer. E aí ele foi na direção de Deus, ficou sozinho para buscar Deus. E ali ele buscou a Deus e pediu desesperadamente para Deus socorrer ele. Aí a pergunta que é, qual das duas possibilidades que realmente aconteceu ali? A Bíblia não diz. Quando acontece isso, quando a Bíblia não deixa claro,
qual foi das duas situações, ou se foi uma terceira, é porque, na verdade, o que aconteceu ali, as duas situações, elas se encaixam. Provavelmente as duas situações aconteceram e as duas situações têm coisas para ensinar para a gente. Se Jacó estava apavorado e ele sabia que ele tinha recebido de Deus muitas promessas, hoje a gente tem a Bíblia, né, que está cheio de promessas. E tem uma mais espetacular que outra. Uma que eu falo sempre, né, que eu gosto muito. Salmo 127:2. 2 Coríntios 8, capítulo 8, verso 9. Eclesiastes 2:15, salvo engano. Deuteronômio 28, de 1 a 14. São promessas, tem muitas outras, que enchem a gente de alegria e de esperança. E ele sabia que Deus tinha feito muitas promessas para ele. Mas ele, mesmo assim, ele teve medo, ele esqueceu e ele se afrouxou. Foi um frouxo aqui. Botou o escudo humano na frente, até os próprios filhos, até as crianças, botou na frente para servir de escudo para ele. Quem diz assim, aí vocês vão na frente. Se vocês sobreviver, depois eu apareço lá. Nossa, a covardia do homem. Então, Deus, nessa hora, se irou contra ele. Se irou contra ele. E essa luta que teve de Deus com seu próprio filho, com a sua própria criatura, fez com que Jacó caísse em si. Nessa hora, né, que ele estava sozinho, e ele achou que ele era um coitadinho. E Hum, Deus mostrou que não, hum. você não é coitadinho. Você não é coitadinho. Você é uma pessoa que está simplesmente esquecendo de mim, se acovardando e achando que vai ficar tudo por isso mesmo. E não vai não. Não vai não. Eduardo, Porque... posso falar um pouquinho? Pode, pode. Não é aqueles momentos em que a gente duvida um pouco da nossa fé e começa a questionar Deus? Começa meio que brigar com Deus, por Aí que que me você, acontece isso? Por que que acontece isso com as pessoas do mundo? Por que que não sei o quê? Não é mais ou menos nessa linhagem? provavelmente. Então, aí você imagina só que ele estava se deparando numa situação fragilizado com 400 homens de guerra vindo na direção dele. Eu não sei se vocês já tiveram aqui a oportunidade de encarar e acusar. Eu já tive. E vem na tua direção para, tipo, e vem com aquela. Eu já tive essa experiência, não é muito bom, não. Mas eu sobrevivi. Eu não tive Com, com com relação todos os aos dedos. acusar. Eu não fui com relação aos acusar, mas eu quase que enfrentei um país. Um país. Porque, sim, vou contar um pouquinho. Eu Pode fui contar. pro, eu fui casada com um paquistanês Hum. e eu quis tirar os meus filhos de lá. Você estava no E Paquistão? quando eu quis, oi? Você morava no Paquistão? Não, eu vim pro Japão. Do Japão eu conheci um paquistanês, casei, meus filhos, ele levou meus filhos pra lá. Ah, tá. Você não estava lá, mas os teus filhos foram para lá. Daí eu fui lá pra pegar meus filhos de volta. Os filhos eram meus, né? E eu Ah, tive meio que enfrentar todo mundo num aeroporto ali pra conseguir tirar os meus filhos de lá. Com a ajuda da Embaixada Brasileira, mas é mais ou menos igual você falou aí, 400 homens. nossa, Paquistão. Uhum, Você foi lá para arrancar teus filhos de lá. sim. Consegui tirar, mas depois aqui no Japão eles foram levados embora de novo. Meu Deus. E é mais ou menos essa situação, foi nessa situação que eu me vi. Deus, cadê você? Mas você conseguiu trazer pelo menos eles para cá, né? Uma vez. Trouxe eles pra cá uma vez, mas depois eles foram levados embora de novo. Puxa vida, você ficou quanto tempo com eles aqui quando você trouxe eles?
6 meses, mas fiquei fugindo de um lado pro outro com eles até que chegou uma hora que eu não consegui mais fugir, né? Porque, diferente da nossa nacionalidade, eles se protegem, né? Então, um conhece o outro e daí eles acabam se juntando em prol de um deles, né? É um por todos, todos por um. Exatamente. Caraca, então foi os próprios paquistaneses que ficaram te caçando aqui com as crianças. Uhum, sim, sim. Meu Deus. E você não conseguiu ir pro Brasil, não? Com eles? É que como aquelas coisas de meio que um orgulho de uma jovem que veio pro Japão para ganhar a vida e daí volta com 2 filhos embaixo do braço sem ter feito nada e não querer levar problema para a família, acaba querendo enfrentar o mundo sozinha, só que não dá conta, né? Olha, que história, hein? Isso faz quanto tempo? Isso faz. Minha filha tá com 26 anos. Faz 19 anos. Faz tempo, né? Já são todos grandes, então. Já minha filha fez 26 anos e o menino fez 25. E não Quer dizer, tem. ela vai fazer 27, né? Mas eles não voltaram mais pro Japão. O meu filho, ele voltou quando ele estava com 17 anos. Hum, Mas daí com a cabeça de paquistanês, né? Nossa. Com a religião de lá e tudo. Com a religião de lá e tudo. Hum, Então eu fui a pessoa que passou por todas as religiões para tentar entender Deus. Nossa. Aí você entrou numa crise existencial aí nessa época. Muito. Não, eu entrei em crise existencial várias vezes da minha vida. Até eu aprender que não adianta. Tem caminhos que a gente precisa percorrer e não perder a fé, né? Que Deus está sempre ali, que não é que porque não acontecem as coisas conforme a gente quer, que Deus não tá ali te segurando. Que é só Uhum. Deus. Independente do nome que ele leve, Alá, Jeová, Buda, não importa. É uma mesma energia. Se trata de Deus. Ponto final. Para uma mãe, tipo, e teus filhos eram pequenos naquela época, né? Sim, a menina ia fazer 7 e o menino 5. Mas, É é, por isso que eu acabei virando terapeuta, porque daí eu tinha que entender tudo que estava acontecendo e os meus questionamentos com relação a Deus, onde que tá o Deus, por que que Deus não tá, que seja Deus ou Alá, que me ajudem, mas onde você tá que não me ouve? é. Mais ou menos isso aí. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia eu percebo por um outro prisma que os meus filhos foram para lá para mudar a visão, de repente, daquela cultura, que eles não precisam ser tão rígidos com as mulheres, conforme eles são, porque eles são muito rigorosos com relação às mulheres. As mulheres é praticamente um papel inexistente para eles, e no Alcorão ainda diz que eles precisam honrar as mulheres, porque eu tenho o Alcorão. Hum, Mas eles levam só o que eles querem, né? hum. Eles interpretam só conforme eles é conveniente para eles. Sou da visão bem diferente, tipo assim, da maioria das pessoas que frequentam igreja, líderes religiosos, sou totalmente diferente. Por quê? Na pandemia, Uhum, eu tive um monte de problemas e me fez procurar soluções, os problemas que eu uhum, nunca tinha enfrentado, né? Tanto no trabalho, pessoal. E aí eu comecei a pesquisar. Eu tenho um problema que eu gosto muito de pesquisar, de estudar por conta própria. uhum, E esse assunto de Deus, das coisas de Deus, do mundo espiritual, sempre me atraiu. uhum, Eu nasci dentro de uma igreja, minha avó foi a primeira crente evangélica da família. E daí minha mãe, meus irmãos, então, tipo assim, eu nasci dentro da igreja, é o ambiente que eu conheço desde criança, desde que eu me entendo por gente. Mas uhum, aquele negócio, né? Eu sempre ficava com umas dúvidas, pergunta, tal. Vim para o Japão, né, bem assim, bem afastado mesmo, bem terra a terra, bem mundano mesmo.
Assim, não fazia nada de, tipo, crime, droga, nada disso, né? Mas longe de Deus, não queria conversa, né? E até ia na igreja, sabe? Como religioso, como todo bom religioso, ia na igreja. Até que nessa pandemia eu descobri um sujeito falando sobre o reino e Hum, dizendo que o reino de Deus, ele é o grande inimigo de todas as religiões. Ou melhor, que as religiões são a grande, as grandes inimigas do reino de Deus. hum, Que o diabo não é o problema. O problema hum, são os religiosos. O problema são as hum, religiões. Todas as religiões, todas, hum. elas, na verdade, elas prejudicam mais do que ajudam, porque elas É, escravizam. elas escravizam, exatamente. Elas colocam meio que uma viseira, igual os animais, nas pessoas e fazem elas seguirem umas regras inexistentes, né? Na minha percepção, são regras que é o homem que está impondo e não Deus. Então, é mais ou menos por Para que aí. as pessoas fiquem realmente vivendo dentro de uma caixa Eu, conforme eles querem. assim que tiver pronto, eu fiquei tão impressionado com esse assunto, comecei a estudar e aprender tanto, isso mudou tanto a minha vida, que eu pensei assim, eu sei que esse conhecimento pode e vai mudar a vida de muita gente, mas esse é um conhecimento que, tipo, está rareando bastante e não se encontra fácil. O nome Não. ele é um conferencista, ele era pastor, né? Ele já faleceu. O nome dele é Miles Monroe. Ele é das Uhum, Bahamas, do Caribe, né? uhum, uhum, E ele me ensinou muita coisa. Ele me ensina até hoje, porque tem livros, tem vídeo dele, né? Tem muito material aí que ele deixou uhum, disponível. uhum, E realmente o ensinamento dele é diferente. É diferente de tudo que eu já vi em todas as igrejas. Não tem nenhum pregador falando disso, não tem nenhuma religião falando disso, que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Esse reino foi inaugurado lá em Mateus 4,17, quando Jesus declarou, fez a declaração que foi o início do reino de Deus aqui na terra. Ele disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Acabou o tempo da religião, agora é o tempo do reino de Deus. E com isso, os religiosos da época, né, os fariseus, os saduceus, eles simplesmente caíram de pau em cima de Jesus. Se você ler, eu recomendo, né, que você leia, todos leiam o Evangelho de João, para começar, porque você vai entender que aquele evangelho é a história do ministério de Jesus e mostra como que foi o embate entre Jesus e os religiosos, entre o uhum, representante, o fundador do reino de Deus e os religiosos. E foi um embate tão grave que chegou ao ponto dos religiosos um dia prenderam Jesus, judiaram dele, maltrataram dele, crucificaram ele e mataram ele. Não foram os pecadores que mataram Jesus, foram os religiosos da época. E os religiosos, eles continuam querendo matar Jesus até hoje. Se o uhum, religioso vê um filho de Deus, ele procura matar. Se o religioso vê um discípulo, um seguidor de Jesus, ele quer matar. E quando a gente decide seguir a Jesus Cristo, a gente sente isso na pele, uhum. É. porque é terrível o ódio que os religiosos têm por quem decide seguir a Jesus Cristo e viver o reino de Deus aqui na Terra. Que não é viver religião, é bem diferente, é o contrário, exatamente o contrário. Quando a religião bota regras, que nem você falou, né? Uhum, Enquanto a religião bota regra, regra em cima de regra, um monte de regrinha que faz isso, o reino de Deus te dá liberdade. O reino de Deus diz assim: ame a Deus e faça o que você quiser. Se é você ama a verdade. Deus, você não precisa se preocupar com regras. Uhum, Se você ama o teu pai, você não vai precisar se preocupar com regrinha para agradar o teu pai, porque você ama o teu pai, você nunca vai querer mal para o teu pai. Você vai é honrar o teu pai com a verdade. tua vida, com o teu testemunho. Não precisa de É. regra. Eu não preciso mais de lei, de regrinha, disso, daquilo, porque já está tudo aqui, ó.
É o que eu falo, Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo. E o homem quer tirar. Né? A especialidade da religião é tirar a liberdade. Uhum. Essa é a grande praga. Agora eu vou te falar. Tem coisa que não é considerado religião, mas é, e às vezes é a mais forte e a pior as piores das religiões. O que que é? Sistema político é uma religião. Governo. Uhum. Governo, capitalismo, socialismo, comunismo, é tudo religião. É tudo religião. Sim. E as pessoas não percebem que isso acaba afastando uma das outras e acaba e se a gente se afasta um dos outros, a gente acaba se afastando de Deus. Porque Deus É, quer a mas união esse é o de objetivo. todos. Esse é o objetivo da religião. Afastar o ser humano do reino de Deus, afastar o ser humano do seu criador, do seu pai. Porque, assim, no reino de Deus a gente entende o que que é o reino. O reino é um país. Um país que é governado por um rei. E é um rei Uhum. que tem a família real. E tem os seus filhos. É isso que é um reino. Então, e nesse reino tem os escravos. Quem são os escravos? São os filhos que não querem reconhecer a sua paternidade, não querem reconhecer que são filhos do rei e vira as costas para ele e diz assim: "Eu não quero saber de ti". E o rei fica correndo atrás deles e eles não querem saber. Vira as costas e diz: "Eu não te reconheço como pai". E vira as costas para o próprio rei, para o próprio pai. E ele diz assim: "Ó, tá aqui no documento. Você é meu filho, tá aqui no Conceito On, ó, tá aqui, você é minha filha, você é meu filho. É só você deixar de virar as costas para mim, se vira para mim, me busca que aí você vai me encontrar. E eu vou transformar a tua vida, porque você é filho, você é filha, você não é escravo, você está aqui não é por acaso". Aí sabe o que que Deus faz também? O que que o rei faz? Ele coloca aqueles filhos e filhas que já descobriram que são filhos para ir atrás dessa turma que está virando as costas para o próprio pai e tentar convencer eles, dizendo, eles e ela: "Olha, se vira para o teu pai porque ele está te esperando. Está tudo pronto. Foi isso que eu fiz. Está dando certo. Está funcionando. Olha, a gente é filho do rei. A gente não é escravo. A gente não está aqui para viver vida de porcaria, de viver vida de escravidão. A gente está aqui para viver uma vida de qualidade, uma vida abundante, uma vida que só ele pode dar". Aí é só a gente se virar para ele. E ele vai se virar para a gente. Ele vai estender a mão e dizer assim: É. "Você é minha filha, você é meu filho. Eu te comprei. Eu paguei um preço por você. É só você se virar para mim. Eu vou te trazer para uma nova vida. Eu vou te E a minha transformar". profissão, ela ajuda, ela resolve muito isso. Porque eu sou terapeuta integrativa. E ela faz com o meu trabalho, ela faz com que, porque a terapia integrativa, ela trabalha corpo, mente e espírito. Hum. E quando você tem que trabalhar o seu espírito, você tem que se reconectar com Deus, né? Uhum. Você virou terapeuta por causa desse teu Sim, de toda a minha história. E tem muito crise mais pela frente, mas crise um dia, existencial. pela minha crise existencial. É. Mas olha, eu vou te falar, desde que eu descobri o reino, eu disse: "Olha, não compensa a gente ficar em religião nenhuma, não compensa. Não, Eu não. vivo o reino, eu vivo o reino". E o reino é isso, é simples. É simplesmente um pai que é rei e que está em busca de seus filhos e filhas que estão por aí perdidos, não sabem afinal o que são, não descobriram sua identidade de filhos e filhas. E eu descobri essa identidade, eu descobri. Sim, E tem um efeito muito forte na vida prática da gente, né? sim. E é um dos motivos, né, que Eu acho bonito esse seu trabalho, eu porque você está decidi. fazendo exatamente o que Deus quer, né? Então, eu ia te falar, Servir, tá servindo e ser útil. então, eu ia te falar também outra coisa. Como eu fiquei tão impressionado com isso aí, como está aqui agora. O que aconteceu? Eu pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, tipo assim, para ficar bem prático, para todo mundo entender o que que é isso. Porque tem muita confusão, tipo, é reino de Deus, é religião, é tudo a mesma coisa, tal, e não é. Aí eu decidi escrever um livro, eu me propus a escrever um livro que se chama As 100 Diferenças entre Religião
e o reino de Deus. Hum, E eu sei que esse tipo de conhecimento vai ajudar a jogar luz na vida de muita gente. com Porque certeza. tá funcionando, funcionou comigo, tá funcionando comigo, tá dando muito certo. E, e os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, todos esses que você contou, né, o teu problema que você teve, eu imagino como é que uma mãe, né, com um filho pequeno nessa situação aí, eu sei que a mãe ela pode aguentar qualquer coisa. Agora, mexeu com os filhos, aí o bicho pega. Hum, Aí o negócio já muda de escala, né? muda. A mãe, se for preciso, ela carrega uma carreta sozinha, com as duas mãos, pô, e joga em cima de alguém, É, se for necessário isso para resgatar o filho, né? Os filhos, né? é. Aí imagino, nossa, você teve Eu tive que ter uma muita situação resiliência. e você passou por um sofrimento que eu, como pai mesmo, eu acho que não sei se aguentaria, não. Hum, Não sei se aguentaria. É, eu sempre fui tipo, muito chameguento com meus filhos, né? uhum, Tenho quatro filhos. Uma já é sim. casada, está no Brasil. Eu fui pai solteiro, né? Ela já Hum, tem 33 anos. Aí tenho três aqui. São três meninos. Três meninos. Já tenho 30 anos, um de 29 e tem um de 22. Aí os dois mais velhos são autistas. hum, E quando eu vi que eles tinham esse problema, aí eu comecei a pensar que eu não podia ser um pai normal também. Porque, hum, veja bem, eu tinha decidido ficar no Japão. Então, a gente aqui no Japão, a gente é estrangeiro. hum, E a gente sabe, né, que tem muito problema aqui. A gente enfrenta hum, problema, a gente enfrenta discriminação. muito. E eu imaginei meus filhos, autistas, com problema aqui. Hum, Eu, que sou normal, eu enfrentei problema, não é fácil. Imagina meus filhos, que são crianças, né? O do meio, por sim. exemplo, a idade mental dele é de 6 anos. Ele tem Hum, 29, a idade mental é de 6. uhum, Eu imaginei só meu filho aqui, depois que eu parti, depois que eu e minha mulher partir, e eles ficarem aqui, nesse Japão aqui, o que que vai ser deles? hum. Aí isso me fez. Recalcular a Foi uma rota, das né? vezes que eu também chamei Deus para briga. Que eu disse Hum, assim: Deus, eu não quero meus filhos aqui vivendo como estrangeiro que nem eu vivo, que nem a maioria hum, dos brasileiros aqui vive. Eu não aceito isso. hum, Porque eles não têm como competir com ninguém. hum. Eles têm a fragilidade deles. Então, uma coisa eu. E ao mesmo tempo eles têm muita força, né? Eles são puros, são inocentes, mas assim, Sim. eles não têm como, tipo, enfrentar as dificuldades que normalmente uma pessoa normal enfrenta, tá entendendo? Uhum, Por exemplo, deixar eles sozinho é loucura. Eles têm 29 anos, uhum, você não pode ficar sozinho. Eles não precisam de fralda, nada, eles conseguem, por exemplo, ir até o serviço deles, voltar sozinhos, eles fazem um serviço bem facinho, sabe? Serviço próprio para uhum, quem tem esses problemas. Mas não é pessoa normal. Eles sempre vão precisar de uhum. alguém, ter alguém com eles para cuidar deles. Pra Sim. pelo menos proteger contra golpes, E contra lembra que eu questões te falei direcionadas. que não foi o único problema que aconteceu na minha vida? Depois eu me casei de novo, tive mais dois filhos e um deles tem paralisia cerebral. E daí eu resolvi pela justiça dos homens. Fui para o Hum, tribunal e eu perdi a guarda. Daí que eu entrei numa crise existencial bem feia e por isso que eu entrei para terapia. nossa. E isso foi aqui ou foi no Brasil? Não foi aqui no Japão. E teu filho tem quantos anos? Agora ele tá com 18. Já é bem grande, né? Já tá raparzinho. Tá com a guarda do pai, então. Sim, Puxa vida. Aí você conseguiu conviver com ele até que idade? até os 7. Hum. Mas ele igual você falou, os seus meninos são autistas, o meu tem paralisia cerebral, mas a alegria que. Na verdade, acho que foi por causa dele que eu entrei na terapia. Na verdade, eu queria descobrir o que acontecia com ele
Mas não era ele que estava precisando de ajuda, era a mãe dele. Hum, Ele, mas tipo assim, Ele não anda, ele não fala, ele é um bebê grande. ah, É um bebê mesmo. Tem que alimentar, você tem que dar banho, trocar fralda, hum, puxa vida. mas é uma benção de Deus. É Então, aí tem o casos meu assim, diamante. eu entendo. Quer dizer, o meu não chega a ser tão graves assim, né? Mas Uhum, eu imagino como você deve se sentir, porque quando eu percebi que meu filho tinha esse problema, eu pedi isso para Deus, olha, eu não quero que meu filho tenha uma vida normal aqui. uhum, Eu vou fazer o seguinte, olha, Deus, eu quero que tu dê para mim condições de fazer eles serem reis aqui, ter vida de uhum, rei, porque se não for vida de rei, não vai adiantar, porque eu quero partir daqui sabendo que eles vão ter vida de rei aqui nessa terra. E eu adotei o Japão como minha terra, né? uhum, E isso aí eu brigo com Deus até hoje. Eu não aceito nada menos que isso. uhum, Eu quero o melhor do melhor do melhor para meus filhos, porque eles não podem ser considerados, não podem ser tratados como pessoas normais. Você sabe, uhum, a gente fala criança, mas para a gente é sempre criança, né? uhum, Eles não têm como, tipo, ser considerado, ser tratado como pessoas normais. E aqui no Japão, com toda essa discriminação, eles nasceram aqui, mas são brasileiros, né? são beijinho. Tem cara bem assim, igual a minha, sabe? São até bem Uhum, parecido comigo. Ninguém diz que eles têm descendência, né? Eles são descendentes de japoneses. Meus filhos são Sansei, né? Eu sou Nisei, minha mulher uhum, é Nisei também. Eu sou uhum, mestiço, né? Eu sou Nisei mestiço. Minha mulher é Nisei, né? Casoeira. uhum. E meus filhos são Sansei. Mas mesmo assim, você sabe que tem discriminação aqui, né? Mesmo o Luiz, que tem cara aí Bastante. de japonês, mas ele deve ter enfrentado já quem Ah, não o teve, Alan né? tem cara de japa e vive Quem não teve passando por essa, umas. quem não teve já essa experiência aqui no Japão, né? É, Aí você imagina, eu fico pensando, meu filho passando por isso. Rapaz, eu digo, Deus, é igual você falou, a gente passa, é, mas os filhos, não. não permito isso, eu não aceito. Mexe comigo, Aí, mas ó, com foi os uma meus das filhos, situações que eu não. fui brigar com Deus. Eu fui brigar porque não Hum, quero. Eu não vou hum, aceitar. Olha, eu não sou, eu não me considero coitadinho, porque eu tenho dois filhos autistas, muito pelo contrário, eu me considero privilegiado. sim. E eu aprendi muito com Afinal eles, de tenho contas, Deus aprendido. confiou essas crianças pra gente. Então, eu quero o seguinte, Deus, eu quero uma prosperidade extremamente alta. E o Hum, que for preciso fazer, eu faço. O preço que tiver que pagar, eu pago. hum, Mas eu não abro mão disso. Eu quero uma bênção de prosperidade muito grande. Eu vou atrás. O que precisar, aprender tudo que tiver que aprender. Mas pelos meus filhos, eu vou até no inferno, se for preciso. Mas eu não abro mão disso. Eu quero vida de rei para eles, para sempre. Eu vou sair, eu vou primeiro que eles. Mas enquanto eles estiverem aqui, eu quero vida de rei para eles. Eu quero deixar aqui uma vida de rei para eles. Quero deixar uma estrutura na qual eles vão poder usufruir e ter ali tranquilidade para viver toda a vida deles, sem precisar sofrer, sem precisar ser discriminado, ter uma vida de realeza aqui nessa terra. Se eu amém. estou pedindo muito, eu não sei, mas é isso que eu quero, Deus. Eu estou brigando contigo porque eu quero isso. É isso aí, eu estou louco até hoje. É isso que me faz ir para frente. Hum, Você tá me dando, não tem lógica um cara fazer o que eu faço, porque eu vim para cá com uma dívida de 400 mil. Em 2009 eu estava quebrado, falido, querendo me suicidar. Não tem lógica. hum, Sabe o que é isso? A força que faz os filhos na vida da gente. sim. É a frase que você leu ali de Jacó. Né? Só que Jacó, ele, esse trecho aqui, ele se deparou com uma situação onde ele se achava coitadinho. Essa que é a Hum, verdade, porque ele se acovardou, mandou os filhos hum, na frente. Olha só que filha da mãe esse cara. é, A servir de escudo humano, quando na verdade o irmão dele estava vindo com 400 homens. Não era para atacar ele, não era para agredir, não era para fazer guerra, coisa nenhuma. Era para dar as boas-vindas. Era hum, uma caravana de boas-vindas que o irmão, que já tinha perdoado ele, e
e ele estava ansioso para reencontrar o irmão, como aconteceu. Eu recomendo ler, continua lendo aqui esse trecho, porque é muito, muito bacana esse trecho. É emocionante. E os dois se abraçaram e se beijaram, e foi muito bonito o encontro. Não teve nada daquilo que Jacó estava imaginando, que o irmão queria matar ele, matar. Que coisa nenhuma. Ele queria paz, sabe? Paz. E ele estava só se judiando à toa, não tinha necessidade daquilo, se acovardando, e Deus viu aquela situação e disse: Caramba, eu te prometi que eu vou estar contigo, e tu agora tu esqueceu de tudo isso, está te acovardando, está frouxo, resolvesse até usar os teus próprios filhos, as crianças, como escudo, para mandar na tua frente, de tão frouxo que tu é, cara. Aí Deus desceu para dar uma surra nele. Só que aí, olha só, o que aconteceu nessa briga é que Jacó caiu em si. Ele caiu em si. Por quê? Quando ele viu que o negócio, sabe, ele não era vítima, coisa nenhuma, que ele, na verdade, não passava de um miserável, um miserável. Apesar dele ser um cara, uma pessoa próspera, um cara de posse, mas ali naquela situação ele viu que ele não passava de um frouxo, de um miserável pecador. E Deus desceu para dar uma surra nele como pai. E outra, uma coisa que a gente tem que entender, que tem limite para a gente chegar. Tem pessoas, e eu me incluo entre essas, que fica dando as costas para Deus o tempo todo e não se volta para Ele. Se recusa a aceitar o convite que Ele faz. Se recusa a aceitar as promessas que Ele faz para a vida da gente. Promessas para o bem, não para o mal. Promessas que fazem a nossa vida melhorar e não piorar. Mas a gente se recusa e prefere virar as costas para Ele. E continua a vida toda virando as costas. Um dia ele tem um limite, sabe? Porque a verdade é que Deus não precisa da gente. A gente precisa dele. Então tem uma hora que Deus chega assim e diz: Olha, cansei, passou do limite, filho. Agora é o seguinte, eu vim aqui para te dizer que acabou, acabou. E Jacó ouviu isso de Deus. Não está escrito aqui, mas pela reação de Jacó, com certeza ele ouviu isso. Quando Deus falou para ele: Mano, acabou. Teu tempo, agora eu vou. Aquilo que eu tinha prometido para ti, eu vou tirar de ti e vou dar para outra pessoa. Provavelmente ele daria para o próprio Esaú. Tudo aquilo, todas as promessas que ele tinha feito para Jacó, como Jacó foi um frouxo, um covarde, ia tirar dele e botar para Esaú. O que aconteceu? Aí o bicho caiu em si, o Jacó caiu em si. Opa, peraí, não, agora não, peraí, Deus, não, 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 pelo amor de Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E ele começou ali a chorar, clamar e brigar com Deus para que Deus não tirasse dele as promessas de bênção e o perdão. E ele começou a clamar, clamar a Deus. Não, 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 não me deixa, não me deixa, não me deixa. E o fervor que ele teve ali naquela hora foi tão grande, a fé que ele teve, o arrependimento que ele teve foi tão grande, que aquilo ali fez com que Deus mudasse de ideia. Mudasse de ideia. Porque Deus já estava muito irritado com Jacó. Mas o posicionamento dele, o arrependimento dele foi tão grande que ele se agarrou com Deus e disse: Não, se essa é a última chance que eu tenho contigo, eu não vou perder. Eu não vou perder. Porque eu sei que a minha vida sem ti não tem mais pra onde ir. E quando Deus ele diz: Não, acabou, acabou, acabou. Quando Noé fechou a porta da arca, muita gente ficou batendo do lado de fora para tentar entrar, mas olha, esgotou o tempo. E naquele dia houve choro e ranger de dentes. Um dia a oportunidade ela vai cessar para a gente. A gente pensa que está todo o tempo está disponível para a gente se virar para Deus, aceitar Jesus como nosso Salvador. A gente tem essa ilusão e não é assim, porque na verdade nenhum ser humano tem direito de ouvir duas vezes o Evangelho. Já era para ir na primeira, já era para ir. E a gente recusa, recusa, recusa. E aconteceu uma vez, por exemplo, com o faraó do Egito, né, que Deus deu ordem para Moisés para ele dizer para Faraó para ele liberar o povo, deixar o povo ir, para liberar os escravos, né, que estavam lá sob o poder de Faraó. Moisés foi a primeira vez, Faraó não ouviu. Aí veio a praga, primeira praga. Aí Faraó disse: Ah, tá bom, já que é assim, eu vou liberar. Deus mandou a segunda praga.
Faraó, certo, tá bom, vou liberar, e não liberou. Então, 5 vezes, as primeiras 5 vezes, Faraó, a Bíblia diz que Faraó endureceu o próprio coração contra aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E quando chegou na sexta, que eu digo é o perigo do nível 6, né? Na sexta, a Bíblia diz que já não foi mais o Faraó que endureceu o próprio coração, foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. Endureceu para que ele ouvisse e não conseguisse mais sentir nada. Virou um coração de pedra. O próprio Deus colocou uma couraça de aço no coração de Faraó, para que ele, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo ouvindo a ordem de Deus, ele não sentisse vontade de fazer, não sentisse vontade de se voltar para Deus, de se arrepender, deixar o povo ir, de não obedecer a Deus. Aí passou do limite. Deus tem um limite, é isso que a gente tem que tomar cuidado. O Evangelho, a vida abundante, ela está disponível e é de graça, é o tempo da graça. Mas isso aqui a gente tem que tomar cuidado, porque tem um limite. Um dia Deus pode chegar com a gente e dizer, acabou. Como ele chegou aqui com Jacó. Só que aí Jacó aproveitou a derradeira chance dele, se agarrou com Deus e brigou com Deus. E Deus estava tão decidido que ele pegou e fez um. Tocou até no corpo dele, né, o nervo da coxa dele. Afetou até o corpo de Jacó. Mas Jacó disse: não, não vou te largar. Me abençoa, me perdoa. Eu quero viver o perdão. Eu quero que tu me transforme. E aí começou um diálogo entre eles. E aí Deus, ele perdoou Jacó. Não só perdoou, ele deu um novo nome para Jacó. E é aquele cara que enganava o irmão, enganava o pessoal da própria família, que usava os filhos como escudo humano. Ali ele foi transformado. Quando ele se arrependeu realmente, viu que ali era a última da última da última chance. Ele se apegou com Deus. Se apegou para nunca mais largar. Esse homem teve o nome mudado aqui, nesse mesmo trecho. Diz aqui, ó. Então disse: já não te chamará Jacó, no 28, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ele conseguiu convencer Deus a não destruir ele. Ele conseguiu, pelo arrependimento e pela fé que ele teve, pela tenacidade de se agarrar com Deus. Se a gente tem uma oportunidade de se agarrar com Deus, vamos aproveitar, viu? Porque a gente nunca sabe. Talvez seja a última. E hoje, aqui em casa, eu trouxe esse trecho aqui, porque eu vi que a gente, assim, não está no mesmo nível, mas muitas coisas a gente está sendo abençoado. Muitas coisas a gente está sendo abençoado. Então, qual é o perigo quando isso acontece? A gente começar a olhar as pessoas, o quê? Você entende? De cima para baixo. Achar que a gente é melhor, que, eu sou o queridinho de Deus, sabe? Nossa família que é abençoada da terra. E era isso provavelmente que estava acontecendo com Jacó, porque ele estava sendo muito abençoado. Naquela época, ter muitos filhos era sinal de muita bênção. E, e ele estava prosperando no negócio, ó, grana, grana mesmo. Tudo que ele fazia, o negócio explodia, sabe? Era o Midas. E ele começou a ver, tipo assim, que ao redor ele prosperava, o pessoal estava ali na escravidão, sabe? Então, isso leva a gente para um estágio muito perigoso, que é ser pedante, Arrogância. arrogante, sabe? Isso é muito perigoso. Então, Deus desceu ali para mostrar para Jacó o que que ele era. Nada, nada. Um covarde, um frouxo, nenhum homem ele era mais. E aí, mostrar para ele quem ele era, quem Deus é. Deus é Deus. Deus não precisa da gente. Deus não precisa de você, Jacó. Você é doido? É você que precisa de mim. Você ficou louco? Você acha que você é vítima? Você não é vítima coisa nenhuma. Você é um canalha. Você é um bostinha. E aí Deus desceu para dar uma bronca e disse assim: acabou, acabou. E ali ele se arrependeu ali. E ele clamou misericórdia para Deus. E se agarrou com Deus.
E ele ficou a noite inteira, disse que estava amanhecendo, e ele estava lá agarrado, brigando com Deus, não vou te largar, não vou, não vou. Vamos aproveitar, gente, essa chance, porque ela às vezes não vem duas vezes. Jacó tinha muita promessa, tinha acontecido muita coisa na vida dele. Do capítulo 25 em diante, conta, né, essa história de Jacó. Leiam aí, porque é uma história, não dá para ver aqui, mas é uma história meio longa, mas assim, tem muita lição aqui para gente. Nem todos os personagens da Bíblia eram pessoas santinhas, perfeitas. Muito pelo contrário, cheios de defeitos, muitos defeitos. Que nem nós, ou pior que nós. Acontece que quando Deus olha para um de nós aqui, começa a achar, se agradar, ele começa a abençoar e dá muita coisa. A tendência é a gente começar a olhar os defeitos dos outros, os irmãos, os irmãozinhos, até daqueles irmãos que não são irmãos, não descobriram ainda que são filhos, e começar a se achar o bom. E era esse o nosso problema aqui em casa, o meu problema. Isso estava contaminando a minha família também, meu filho, minha mulher, tudo. E eu disse, não, tem que acabar com isso, tem que acabar. Porque a gente não pode ser igual Jacó. Ou melhor, a gente tem que ser Jacó quando ele brigou com Deus. Quando ele brigou assim no sentido de se agarrar com Deus. Ele lutou em luta corporal, não para querer bater em Deus, mas para se apegar com Deus. Dizer, não vai, não vai, porque às vezes a gente não se agarrar com ele sai da vida da gente. E se ele sai, acabou. Acabou. É game over. Acabou. Não tem mais nada. A gente não tem para onde ir. A gente fica sem rumo. Eu já tive essa experiência de não ter rumo. A religião deixa a gente sem rumo. A verdade é essa, porque, tipo assim, promete um monte de coisa, você cumpre as regrinhas, e no final o resultado que é bom, cadê? Não tem. Não tem. Você vê, por exemplo, tem muitas religiões, não estou falando só de religião evangélica, não, a maioria das religiões está cheia de gente derrotada, acabada, destruída, que a religião não faz efeito nenhum, né? Por quê? Porque está longe de Deus, está conseguindo afastar a pessoa mais ainda de Deus. Se a gente se afasta do nosso próprio Pai, como que a gente vai poder estar bem? Nunca, nunca. E a religião se propõe a ser aquilo que ninguém pode ser, a não ser o próprio Filho unigênito de Deus. É a ponte entre nós e o nosso Pai Celestial, que é Jesus Cristo. Ele é o único meio da gente chegar a Deus. Não existe outra religião, não existe santo, não existe nada. É somente Jesus Cristo que nos liga a Deus. E a religião se propõe a substituir Jesus Cristo. Tanto que o nome já diz, né? Religare, do latim, né? Religar. Religar o homem a Deus. A religião se propõe a ser isso. Substituir Jesus Cristo. Substituir a cruz de Jesus Cristo. Não precisa de Jesus Cristo, não. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Tudo leva a Deus. É isso que propõem todas as religiões. Todas levam para o mesmo lugar. Um beco sem saída. Agora, quando a gente encontra o reino de Deus, a gente entende que só tem uma porta de entrada, que é Jesus Cristo. E ali a gente vai encontrar liberdade. É a única maneira que tem de encontrar liberdade. A gente encontra sabedoria, liberdade, prosperidade, porque Deus quer seus filhos aqui vivendo bem aqui na terra. É isso que ele se agrada. Assim como eu quero meus filhos vivendo bem aqui, mesmo depois de eu partir. Deus quer muito mais isso para a gente, porque Ele é muito melhor que eu. Ele é muito mais generoso, amoroso e bondoso do que eu. E muito mais rico. Então, Ele quer o melhor para a gente. E a religião quer que a gente fique comendo o pão que o diabo amassou, sofrendo até o último dia, até o último minuto de vida aqui. E não poder ajudar ninguém. É assim, eu falo isso por experiência própria, né? A religião escraviza. Essa é a grande verdade, tá bom? Pessoal, eu pulei o trecho de... Foi muito bacana ouvir teu depoimento, Michele. Obrigada. Agradeço, né? É uma história bem comovente e até chocante, né? Hoje em dia eu já superei bastante parte disso. Eu sabia que era a minha falta de conexão real com Deus que estava fazendo com que eu patinasse na vida.
E como você disse, a gente só chega a Deus se for através de Jesus Cristo. E ele era o maior exemplo de humildade no mundo, né? Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu coloquei teu Uhum. nome nesse grupo de Descobrindo o Caminho da Prosperidade, porque o caminho é com C maiúsculo, porque o caminho é ele. É. E tem muita gente que me ataca, me agride, me, me ofende até porque eu coloquei o nome prosperidade, porque para a maioria dos religiosos, prosperidade é uma palavra que é do diabo. Tá? E eu digo sempre: olha, prosperidade começa com prosperidade São os espiritual. hipócritas, né? É tipo assim, ele não São tem os nada para verdadeiros mostrar. hipócritas, porque o que que eles fazem? Por que que eles precisam daquelas igrejas abarrotadas de pessoas para eles escolherem o dinheiro que é para Deus? É, como se Deus precisasse do Deus vai usar, dinheiro, né? Deus vai usar o dinheiro aonde? Às vezes Ah, tiram ó, pessoas eu digo sempre, totalmente se humildes. Deus precisar do dinheiro meu, ele tá lascado. Tá lascado, porque eu não tenho. É muito pelo contrário, o que eu tenho é o que ele me dá. Se ele precisa do que eu tenho, lascou. Eu que preciso dele, ele não precisa de mim. E daí você pode ver, Que Deus pastores, pobrezinho é esse que precisa até da gente? papa, Ah, não todo tem. mundo andando em limusine, carrão, e daí as pessoas que frequentam a igreja, às vezes elas não têm para elas, mas elas estão fazendo a doação para a igreja. Religião escraviza. Escraviza. De todas as maneiras. Escraviza. Por isso que eu digo, eu vivo o reino. Eu não vivo religião. Para mim não interessa a placa da igreja. Onde o reino de Uhum, Deus está sendo vivido e pregado, ali eu estou. uhum, Não estou em lugar onde o que prevalece é a religião. Não estou. Não aceito uhum, isso. Lugar que, tipo assim, você chega e já é sugado, assim, até a alma. Quer sugar tudo que você tem. Você não tem dinheiro, o cartão de crédito, bota assim uma promissória, sei lá, faz uma confissão de dívida, tem que arrancar dinheiro. Isso aí é puro golpe. uhum. Então, é, são coisas assim que a gente tem que tomar cuidado. É sinal de É, e que na não verdade, deve eu se agora aproximar. falando com você, eu acabei prestando atenção lá, tô eu criticando de novo, não devo criticar. Não, acho que a gente tem que ficar alerta, né? Porque tem É, golpes. uhum. É. Agora, tem lugar que, tipo assim, entre ir e não ir é melhor ir, né? Hum. E olha, É, eu falo, às vezes a religião, ela acaba meio que criando uma barreira para que as pessoas façam do mundo uma baderna maior. é, Porque de alguma forma elas temem alguma coisa. sim, é por isso que você tem razão. Agora, depois que você entende que você é uma pessoa livre, que você é filha de Deus, que você não é escravo, que você não precisa de religião, a única pessoa que você precisa é Jesus Cristo na tua vida, você não precisa mais de regrinha para você. Você não precisa. Sim. Porque você entende que você está com Deus dentro de você. Jesus Cristo Hum, começa a habitar dentro da gente e a gente não precisa mais ficar ouvindo regrinha, porque já, tipo, você acha que você, tipo assim, uma pessoa que já reconhece Deus como Pai, não vai ficar querendo fazer mal para as outras pessoas. Não exatamente. precisa de regrinha. Regra é para quem é bandido, para quem é Hum, escravo, para quem vira as costas para Deus. Né? é, Talvez religião seja útil para essas pessoas, mas não para pessoas hum, livres. é, Pessoas que já se entenderam que são filhos. Né? Filhos e exatamente. filhas, né? Aí, esse é o meu, digo assim, não é a minha opinião, é a minha experiência de vida, é o meu testemunho, aquilo que Hum. acontece, que aconteceu, que está acontecendo comigo, né? E aí, tipo, dá vontade de ficar falando isso para todo mundo. Eu, Daí a gente vai pro manicômio, vão chamar a gente de maluco. não, mas eu sou chamado de louco, só que é um louco, mas olha para minha Tô vida. consciente. Não, olha para minha vida, olha os frutos que eu estou dando, olha aqui como Deus está me abençoando. E olha como isso não é só para mim, é para você também, é para todos Hum, nós. É só a hum, gente entender que a gente precisa deixar de dar as costas para o nosso Pai e ir na direção dele. Entender que o único hum. caminho é Jesus Cristo. O único caminho para chegar até ele é Jesus Cristo. Só. Foi Tem só isso alguma que ele frase fez. na Bíblia que só chega ao Pai através Ninguém dele, vem né? ao Pai senão por mim. Sim. Exatamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É. O próprio Jesus Cristo falou isso. Aí, eu lembro que o Luiz, né? O Luiz me procurou para. Ele viu um vídeo, não foi, Luiz? Que eu estava falando sobre painel solar, né?
Eu fui acho que o primeiro brasileiro que investiu em painel solar aqui no Japão. A gente tem 8 usinas solares aqui que consegui Uhum. montar. Essa Uhum. minha saga, loucura de buscar prosperidade, porque tipo, eu não quero meus filhos aqui sofrendo assim desse jeito. Eu fico correndo feito um louco. Tem gente que me chama aqui de Warren Buffett do Japão, do brasileiro do Japão, porque eu tenho muitos imóveis aqui, né? Uhum. Aí eu já tô, tipo, saindo dessa fase também. Tô saindo, tô indo para outra fase de abrir mão desses ativos e partir para o Bitcoin only. É só Bitcoin. Uhum. Porque Bitcoin é uma coisa fantástica. A gente começou a usar, eu não acredito. Sabe uma coisa que a gente mais se emociona? Quando a gente ganha liberdade, na verdade. Uhum. A gente sai de Uhum. uma prisão. Eu não sei se algum de vocês já foi preso. Eu já fui. Eu fui presidiário porque eu fiquei 2 dias preso, né, só. Eu era menor de idade. Um dia eu conto essa história aí. Eu era ladrão de carro e fiquei preso 2 dias. Me pegaram. Aí, quando eu saí, dá um alívio, é tão gostoso. E o Bitcoin dá essa liberdade. Por exemplo, quando a gente está. Veja bem, você tem conta bancária, aí você pega e deposita lá o dinheiro, certo? Dinheiro que você só, Uhum. com sacrifício consegue ganhar. E fica lá no banco. Mas você imagina que o banco, se você acumula um certo valor, ele não permite mais você sacar. Não sei se vocês sabiam disso. Eu cheguei Uhum. nessa conclusão com muito desgosto, que comecei a sacar dinheiro para mandar para o meu filho, que meu filho faz faculdade na Austrália, meu caçula, e é muito caro mesmo. Não é dinheiro assim que uma pessoa normal consegue pagar. Eu disse para ele, cara, vai, mas você precisa orar por um milagre, porque é muito caro o bagulho, é muito caro mesmo. E aí, é época de, que nem agora, esse mês a gente vai ter que mandar já. Então a gente vai ter que mandar, aí tem que mandar de carrada de dinheiro, é muito dinheiro. E aí o banco travou, não deixou eu sacar. Simplesmente não deixou. Aí quiseram chamar a polícia, porque eu digo, peraí, o dinheiro é meu. O que que eu tenho que. Não, mas você tem que dizer como é que é, para onde é que é, por que é, você tem que provar que você não é bandido, você tem que provar que você não está comprando droga com isso. Olha, eu tenho que provar que eu não estou mandando esse dinheiro para o cartel de droga, tipo, eles disseram assim, eu acho que você está mandando para o Kim Jong-il, lá da Coreia do Norte. Você está sustentando ele. Eles Aí, falaram isso para mim. Isso a gente não vai deixar de tirar o dinheiro, não. Eu disse, pô, eu tenho que pagar a faculdade do meu filho, vocês ficaram louco. E eu tinha que ficar no banco 1 hora, 2 horas brigando. Aí disseram, então junta mais um documento aqui, um documento ali. Ô, mas você faz ideia da humilhação que é isso? Ser tratado como bandido. E eu, todos os documentos comprovando a origem do dinheiro. Então, o que eu percebi é o seguinte: quando a gente está colocando dinheiro no banco, na verdade, a gente está numa prisão, colocando o nosso uhum. patrimônio numa prisão. Porque na medida que você acumula, acabou. Aquilo não é mais nosso, sabe? Eles roubam, eles bloqueiam. Uhum. E eles roubam na cara dura, porque Cara você dura. vai E tirar te teu prende ainda. salário Te lá, prende. eles ficam, mesmo você tirando, você deixando ali teu dinheiro, Sabe o que é eles isso? já cobram uma taxa e na hora de você tirar, eles cobram outra taxa. Fala, oi? Isso quando deixa Só tirar. cobra? Eu disse, eu Né? pago. Quanto é que é a taxa? Eu cheguei a pagar mais de 10 mil de taxa para sacar o meu dinheiro do banco. Hum. Aí eu disse, olha, eu pago, mas deixa eu tirar esse dinheiro daí. Aí eu consegui. Agora, aí eu peguei e mandei para a Austrália, para outro banco lá na Austrália. Eu fiquei pensando, "Pô, se meu filho tivesse o mesmo problema lá, meu Deus do céu, acabou. Não tem como Hum. mais. Tipo, você mandar dinheiro, um dinheiro de valor mais alto para lugar nenhum. Aí eu descobri, puxa vida, a gente não, a gente é escravo aqui, escravo, Hum. né? Porque a gente, né, trabalha, a gente investe, né? É dinheiro honesto, paguei todos os impostos, sabe? E aí chega na hora de usar, eles dizem não, você é bandido, você não pode usar, esse dinheiro você não sai daqui, não sai daqui, não pode. Ô, que é isso, mano? Eu fiquei louco com isso. Aí eu descobri que o Bitcoin tira a gente dessa escravidão. Ah, só pela liberdade já valeu. Mas como se fosse pouco, além da liberdade, olha só, a gente normalmente transfere dinheiro passando por uma conta bancária, né? Aí sabe o que é bacana? Você compra isso aqui, ó. Isso aqui é uma Ledger, é uma hard wallet. Aí a gente Hum. pega, coloca o endereço da conta que está aqui dentro. Isso aqui funciona que nem um banco. Quando está aqui, ninguém consegue mais confiscar.
Aí daqui eu Uhum. consigo enviar para a Austrália, para o Brasil, para qualquer lugar, sem precisar pedir permissão para ninguém. É a liberdade total isso aqui. Eu consigo pegar, entrar num voo aí para qualquer lugar e o patrimônio está todo aqui. Sem precisar declarar nada, sem precisar. Aí você pode perguntar, mas e se te tomarem isso aqui? Se você perder isso aqui? Sem problema. Tá tudo certo. Porque é só eu não esquecer as 12 Assim. palavras-chave. 12 não, é que essa LED aqui é de 24, né? Tem uma. Isso aqui, já, rapidinho. Isso aqui são as palavras-chave dessa LED, que é tipo a senha, né? Para você acessar. Uhum. E quem pegar isso aqui, tentar plugar em algum computador e não tiver essa senha, não consegue acesso. E eu, com essas palavras-chave, eu consigo ir em qualquer lugar do mundo. Então é só não perder. Não tem problema. É bom não perder, mas se perder também, só não perder as palavras-chave, está tudo seguro. Você consegue acessar o seu banco particular em qualquer lugar onde você conseguir conectar com a internet e você envia dinheiro sem qualquer valor de dinheiro, sem precisar pedir permissão para ninguém, sem passar por humilhação nenhuma. É a liberdade, é por isso que eu digo, é liberdade. A gente nasceu para ser livre, gente. A gente não nasceu para ser escravo. Por que que é importante, tipo assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar Bitcoin. Um Bitcoin agora está 7 milhões e 200, 7 milhões e 300. Anteontem, ele estava 6 milhões e pouco. O bicho está subindo que nem foguete. E não vai parar por aí. Por que que é importante a gente aprender, mesmo quando a gente não tem dinheiro? Porque se a gente tem dinheiro e não sabe preservar ele, o que vai acontecer? Que Deus não vai dar para a gente. Se você aprende e sabe como preservar, aí Deus te abençoa. Porque ele sabe que não vai pro ralo o que ele te der. Aí eu estou entendendo isso, digo, opa, agora é tudo aqui, ó. Tudo aqui. O Luiz que já mexeu com Bitcoin, né? Tem história aí para contar. Perdeu a senha, perdeu o passo freio, foi isso? Foi isso? Rapaz, só não pode perder isso. Você perde tudo, menos o passo freio. Tá bom, pessoal? Ó, recomendo, vamos estudar, porque o estudo, aprender, tira a gente da escravidão. Tira a gente da escravidão. E o principal que eu digo, olha, aprender sobre a palavra de Deus, sobre quem é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a liberdade em pessoa. Comece lendo o Evangelho de João. Façam isso, por favor. É o começo da liberdade. E entenda o seguinte, que depois leia também Salmo 127:2. Vocês vão tomar um susto. Eu descobri que renda passiva, ela é um direito dos filhos de Deus. Daqueles filhos que deixam de virar as costas para Deus e se voltam para Ele. É um direito. E aqueles que continuam se dando as costas para Deus, eles só têm um caminho, trabalho escravo. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. É o trabalho de Adão. Quando a gente se vira para Deus, a gente começa a receber os privilégios de filho. Renda passiva, está lá em Salmo 127:2. Enquanto a gente dorme, ele está dando para a gente, está abençoando. É literalmente, está sustentando a gente, e sustentando muito bem. Eu nunca vou deixar, por exemplo, meu filho está lá na Austrália estudando, nunca vou deixar ele passar necessidade. E eu não sou um cara, estou longe de chegar nem perto daquilo que Deus é, em termos de bondade. Mas imagina Deus, ele nunca que vai querer que a gente fique passando esses perrengues aqui. Agora ele quer que a gente se volte para ele, só isso. Só isso. Isso é simples, ele não pede coisa difícil pra gente, tá bom? A gente vai orar, tá? Para encerrar. E aí eu quero pedir se alguém tiver um pedido aí de oração, tiver alguma coisa para falar, pode falar, e aí a gente vai orar e encerra. Tem alguma coisa, Michele, que você gostaria de pedir? O Luiz, caso Não. Para que Deus abençoe a todos nós. amém. Com sabedoria, né? Então vamos lá, vamos Sim. orar aí. Hoje a gente vai encerrar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estar na tua presença com nossos irmãos e irmãs. E nós te pedimos, Senhor, que tu derrames sobre cada um de nós tua bênção, bênção de paz, a bênção de prosperidade, prosperidade espiritual, Senhor. Que tu nos dê sabedoria para entender a tua vontade. Porque nós sabemos que tu não queres que nós estejamos aqui nesse mundo sofrendo, vivendo uma vida que nem vida é. Nós queremos a vida em abundância, a vida que só Jesus Cristo pode dar.
Nós te pedimos, Senhor, que tu nos guie, que tu coloque os teus anjos, Senhor, nos perseguindo, nos protegendo, nos perseguindo e nos levando no caminho da tua salvação. E eu te peço que cada um dos que aqui estão também possam se aproximar de ti, cada dia mais, Amém. encontrar em ti a salvação e o refrigério Amém. e a bênção, a vida abundante que só teu Filho Jesus Cristo pode dar. Amém. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí, pessoal. Quarta-feira, conto com vocês aí. Foi um prazer. Obrigado aí, Michele. Foi um prazer. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.